Olá, querido, tudo bem? Gostaria de deixar uma palavra no coração de Deus para a sua vida nesta tarde. Estou aqui no meu momento de estudo, examinando as Escrituras do Senhor, a palavra do Senhor, e eu quero deixar uma palavra no seu coração. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo aí no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 1. Está escrito assim: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E no verso 23, acompanhe comigo, ele diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O que o apóstolo Paulo está tentando dizer para a igreja de Coríntios aqui? Ele está falando sobre a Santa Ceia, ele está falando de como se ministrar a Santa Ceia. Mas eu por muito tempo, eu interpretando esse texto, eu sempre pensava, mas Paulo tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa a mais que Paulo quer passar para a igreja. Por quê? Porque Paulo não ceiou com Cristo na terra. Então como que Paulo pode ter aprendido com Cristo? Como que Paulo pode ter aprendido com Cristo a ministração da Santa Ceia? Nós sabemos que Paulo foi ao terceiro céu, né? A Bíblia diz assim, que ele fala, numa das suas cartas, ele diz assim: eu conheço um homem, não sei se no espírito ou no corpo, né, visitou o terceiro céu. Tudo bem, mas será que ele ceiou com Cristo lá no céu? Será que foi lá que Cristo aprendeu com ele? Que ele aprendeu com Cristo? De maneira nenhuma, querido. A palavra que Paulo está dizendo, porque veja que ele dá ênfase, dizendo: eu sou imitador de Cristo. E o que ele está dizendo? Eu estou ensinando para vocês que vocês devem imitar a Cristo também. Assim como eu estou imitando Cristo, eu quero que vocês também imitem Cristo. E ele vai dizer assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Como é que Paulo está imitando a Cristo? Qual é a fé que Paulo está imitando Cristo aqui nesse texto? Ele diz, no primeiro versículo: Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. No verso 23 ele diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então ele recebe o ensinamento, ele recebe de Cristo a maneira como Cristo se comportou naquele dia. Porque ele diz assim, ele dá ênfase em dizer que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, olhe como Paulo dá ênfase nessa palavra, na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Por que é que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo quer nos ensinar 4 coisas aqui que nós devemos fazer nos piores dias da nossa vida. Jesus estava prestes a ser traído. Jesus estava prestes a ser levado para a cruz do Calvário. Ele estava prestes a cumprir o seu propósito. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui: na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse. O que eu quero falar nessa tarde para você é que as 4 coisas que Cristo fez, foi isso que Paulo aprendeu com Cristo e queria passar para a igreja de Coríntios e quer nos passar nesta tarde. 4 coisas que Cristo fez no pior dia da sua vida. Tomou o pão, ou seja, tomou o seu propósito. Agradeceu, tendo dado graças, o partiu com todos aqueles, inclusive com aquele que vos trairia, e continuou pregando. Sabe, queridos, muitas das vezes nós, por conta de algumas coisas, nós paramos o nosso propósito. Por conta de algumas traições, algumas situações contrárias, nós paramos o nosso propósito. Cristo foi até o fim, Cristo tomou o seu propósito nas suas mãos. Ele agradeceu pelo propósito que Deus tinha dado, o Pai tinha entregado nas mãos dele. Mesmo sabendo que ele teria sido traído, que ele iria ser traído, que ele já estava prestes a ir para a cruz do Calvário, ele não abandonou o seu propósito. A palavra que eu quero deixar nesse dia, nesta hora, ao seu coração, você que me assiste, é que você deve aprender com Paulo, como ele está nos ensinando, que ele aprendeu com Cristo
E que também devemos aprender com Cristo, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, Ele pegou o seu propósito em suas mãos. Ele agradeceu pelo seu propósito ao Pai. Ele repartiu daquilo que Deus deu nas mãos dele. Quantas vezes nós abandonamos o nosso propósito, ou se nós não abandonamos, nós muitas das vezes, nós não agradecemos pelo propósito que nós somos escolhidos. Você foi escolhido, é só isso que você precisa fazer. Se você foi escolhido, querido, é porque você pode fazer, a porta que Deus abriu para você, ninguém pode abrir, é só você que pode abrir e só você que pode entrar por ela. Ela tem a sua medida. O seu propósito, ele não pode ser abandonado por causa de nada. Então Jesus ele ensinou que na noite em que ele foi traído, ele tomou o seu propósito nas suas mãos. Ele agradeceu pelo seu propósito. Escute, Jesus falou isso depois de sabendo que ele ia ser traído. Quantas vezes nós passamos por circunstâncias de traições, de pessoas queridas, que estão por perto de nós, que dizem assim, eu te amo, que eu te adoro, eu louvo a Deus pela sua vida, você é uma pessoa maravilhosa, mas por trás ela vem e vem como um lobo. E aí você pega aquela situação e esquece de agradecer a Deus, dizendo assim, Senhor, muito obrigado. Quantas vezes nós não repartimos do propósito que Deus nos entregou em nossas mãos por conta de traições? Quantas vezes nós não repartimos daquilo que Deus nos dá? Pessoas todos os dias vão se levantar para nos trair, vão se levantar para tirar a nossa paz, para tirar o nosso propósito. Pessoas vão ser usadas pelo inimigo. Mas o que interessa é você. Quem dá a última palavra no teu propósito não é o homem, é você. Então eu peço nessa tarde que você aprende com Paulo, como Paulo aprendeu com Cristo. Paulo aprendeu a resiliência de Cristo. Aprendeu a maneira com que Cristo lidou com aquela situação. Aprendeu como Cristo, naquele momento, sendo traído, ele pega o seu propósito nas suas mãos e diz, eu vou cumprir o meu propósito. Sabe por quê, queridos? Porque não há nenhuma traição no mundo que possa ser maior do que o amor de Cristo por nós. E em consequência disso, não há uma traição no mundo que possa ser maior do que o teu propósito em Cristo. Sabe por que é que nós, às vezes, nós deixamos o nosso propósito? Eu estou falando contigo, que talvez foi traído, que talvez está passando por uma dificuldade. Eu quero te dizer uma coisa, ser traído não é ser derrotado. Ser traído faz parte do processo. E outra coisa, perdoe aqueles que te traíram, porque eles fazem parte do propósito da sua vida. São eles que nos fazem vencer. São eles que nos fazem verdadeiramente fazer as coisas em memória de Cristo. Olha o que o Paulo vai dizer aqui, ó, tendo dado graças, o partiu e disse. Ele está dizendo assim, não pare de pregar. Jesus continuou dizendo. Ele pegou o seu propósito, tomou o pão, pegou o seu propósito nas suas mãos. Tendo dado graças, agradeceu pelo propósito que Deus deu na mão dele. Repartiu do propósito que Deus tinha colocado nas suas mãos. E continuou pregando. Não se cale por conta das traições. Não se cale por causa de pessoas que são fracas, que estão andando do seu lado. Nunca se cale, porque o seu propósito é maior do que qualquer traição nessa vida. Cristo espera uma resposta. Cristo espera que você imite a fé dele, como Paulo entendeu. Paulo descodifica a palavra do primeiro versículo. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o seu propósito, agradeceu por ele, repartiu com aqueles que estavam, inclusive com aquele que tinha traído. E continuou pregando. Não esqueça disso. Cristo espera uma resposta sua e minha. Nós somos a resposta de Deus para essa geração. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, tomai, comei, Cristo dizendo, tomai, comei, se envolva, mergulhe no Evangelho. Você que está na presença de Deus, que vai para a igreja, meu querido, e que muitas das vezes não tem um compromisso com Deus, Jesus está falando, mergulha, este é o meu corpo que é partido por vós. Você não está em qualquer lugar, você está fazendo no corpo de Cristo. Você está participando do corpo de Cristo. E ele diz assim, ó, fazer isso em memória de mim. Sabe por que as traições nos deixam no caminho?
Porque nós ainda estamos fazendo em memória nossa, o eu. O dia que nós fazermos as coisas em memória de Cristo, aí sim as traições só vão fazer parte dos propósitos da nossa vida. Só vão fazer parte do processo em que nós passamos por essa terra. Essa é a palavra que eu tenho no seu coração. Ainda que você seja traído, não abandone o seu propósito. Ainda que você seja traído, agradeça por ele. Ainda que você esteja passando por um momento de traição, como Cristo estava passando, perdoe aqueles que estão te traindo e ainda reparta com eles. Ainda que você esteja passando por esse processo a qual eu estou dizendo, e o Espírito Santo de Deus está usando a minha vida para falar contigo, continue pregando. Não desespere, não saia do propósito de Deus. A tua voz, querido, Deus te deu uma voz para que você seja ouvido. E as traições, elas não podem te parar. E por último, faça isso em memória de Cristo. Você não está fazendo para qualquer um, está fazendo para o corpo dele, para a igreja dele. Amém? Deus vos abençoe. Aqui quem vos fala é o seu amigo César Hanauer. Quero deixar essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Amém?